aonde há uma visão muito grande. Eu louvo a Deus por aquilo que nós temos vivido no nosso ministério. Agora nós não somos os únicos. Amém? Há muitos filhos de Deus em todo o ponto da terra. Então aí o projeto fica maior. Nós fazemos parte de um projeto, querido, aonde há mais de 2.000 anos atrás começou e nunca foi parado. E isso é motivo para que a gente se anime, que a gente se alegre, porque até que não considerava a igreja, está começando a olhar no outro lugar. Bem, mas nós vamos fazer uma oração, vamos começar temor a Deus, mesmo sentado, você pode ficar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque essa é uma noite de milagre, essa é uma noite de cura, é uma noite de crescimento, é uma noite de vida em manifestação. Nós te louvamos, Pai, porque você é aquele que conduz este culto. O Senhor é o dono das nossas vidas. Pai, o Senhor conhece cada necessidade dos teus filhos, e eu quero te pedir nesta hora que o Senhor tenha liberdade, meu Deus, que o Senhor venha tocar mesmo, que o Senhor venha que o Senhor possa nos dar não as nossas palavras, mas as palavras que vêm do teu coração. Te pedimos isso e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Amados, nós vamos falar um pouco sobre ser guiado pelo Espírito. Amém? É muito importante que a gente fale desse assunto, mas vá lá para aquilo que é bem básico, para que possamos compreender com exatidão aquilo que nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos Espírito, nós fomos criados à imagem e à semelhança de nosso Pai. Amém? Amém. Deus é Espírito. Amém. Então, o homem é um ser trino, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E essas três partes precisam serem entendidas e trabalhadas. Né? Por exemplo, a renovação da mente, ela vai fazer com que a gente compreenda melhor quem nós somos. Amém? Quando a gente... e a renovação da mente, que é um treinamento, é uma coisa que você tem que fazer continuamente. Você pode ter 30, 40 anos de cristão. Queridos, nós precisamos continuar entendendo que a nossa mente precisa ser renovada. Amém? O corpo, nós vamos sempre lidar mesmo com a carne. E a questão de muitos filhos de Deus, ela está exatamente nessa questão. Filhos de Deus que muitas vezes entram na igreja ou em qualquer outro lugar, não sabem quem ele é, não sabem o que ele tem e pode. É muito consciente de quem é na carne. Nós alimentamos a nossa carne até demais. Mas o nosso espírito muitas vezes está dormindo. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E nós precisamos entender que as direções que Deus vai nos dar, ela nunca vai ser contra a palavra. A direção que Deus vai te dar, ela vem acompanhada de paz, de alegria. A direção que Deus vai dar a você e a mim, ela não é também, ele não vai violar o teu querer. O Espírito não viola o seu, ou seja,
ele não age como o inimigo age. O inimigo obriga os seus seguidores a fazer coisas absurdas. O Espírito não faz isso. Então, quando você necessita de algo, e aí eu quero pedir para que coloque para mim aqui, para que dê base aqui naquilo que nós estamos falando, 1 João 14, 26. 1 João 14, 26. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos guiar baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Não permitais que o vosso coração se primeiro, João 14, 26. Vamos ajustar aqui. Obrigado, pastor. Mas o advogado, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Amém? Por exemplo, tem muitos assuntos na Bíblia que você não vai encontrar com quem você casa. Que lugar que casa tu deve comprar no Guarau, em Águas Claras? Não. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Então eu posso sim consultar o Espírito Santo de Deus a respeito desse assunto. Eu vou citar um exemplo de casamento, mas é uma coisa séria. Que você tem que considerar o Espírito na hora de fazer uma escolha. Amém. E você vai ser muito feliz. Amém. Amém. Outro texto muito conhecido a respeito desse assunto é Romanos 8,16. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma consciência que todo cristão precisa ter. Eu sou filho de Deus. Então eu posso todas as coisas porque eu sou filho de Deus. Eu tenho acesso a todas as coisas porque Ele me deu esse acesso. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, amém? Amém. Aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas dizem: mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, eu ainda não sou cheio do Espírito, eu ainda não falo em outras línguas, e aí eu sou guiado? Porque a palavra de Deus diz que é um privilégio dos filhos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Agora, quem são filhos? Todos aqueles que nasceram de novo. Amém. Esses filhos de Deus que ainda não tiveram essa experiência de ser cheio, batizado com o Espírito Santo, vamos melhorar aqui esse entendimento. Essa pessoa, por alguma razão, ela ainda não teve essa experiência de ser batizado com o Espírito, de falar em outras línguas. Que vive mesmo de uma forma inconsciente, só pelo fato de você ser filho de Deus, você vai ser guiado a tomar decisões segundo Deus. Ou seja, se uma pessoa aqui nesta noite ainda não fez a sua confissão, ela nunca teve essa experiência de confessar Jesus, nascer de novo. Quando ela faz isso num ato de fé, o texto de Romanos
8,16. Deixa ele colocar aqui. O próprio Espírito vai testemunhar ao Espírito daquela pessoa que ela é filha de Deus. Ou que ele é filho de Deus. Amém? Então, essa é uma obra do Espírito na vida dos filhos. Agora, a partir daí, esse filho de Deus vai desejar também tudo que Deus tem para ele. E vai receber o batismo do Espírito Santo, que é um privilégio, é um presente divino. É um privilégio para os filhos. Correto? Então, se o Espírito nos ensina todas as coisas, e a gente ainda está aqui na terra, cumprindo ainda os nossos dias, amém? Aí tem muita gente que acha estranho, mas Deus vai me guiar nos meus negócios? Vai, se você confiar ao Espírito Santo de Deus os seus negócios, amém? E buscar nele a sabedoria para que você possa administrar, querido, o Espírito vai te ensinar. Amém. O Espírito vai te guiar a fazer os melhores investimentos. Principalmente se você é uma pessoa fiel que está sendo sensível ao Espírito e que você tem um propósito para com os seus negócios, você pode ter certeza. Deus vai estar envolvido com você. Olha e os frutos que você vai ter, os resultados que você vai ter, vão ser extraordinários. Amém. Eu quero só voltar aqui a lembrar aqui sobre, vou citar um exemplo, um testemunho. Eu não vou contar meu testemunho pessoal, não, mas você já conhece. Eu quero só citar um ponto para que você entenda o que eu falei. Quando eu aceitei Cristo Jesus, eu fiquei imerso mesmo no Senhor, eu me apaixonei pelo Senhor e senti uma grande alegria. Eu vi que algo tinha acontecido dentro de mim. Amém. E quem sabe, eu vou contar essa mulher linda que está aqui do meu pai, na minha frente. Nós estávamos separados nessa época. Queridos, e eu só sabia de uma coisa. Ou seja, o testemunho interior, o teu espírito dizia que eu estava errado. Só que a minha mente não entendia nada. Porque Jesus testemunha, ele fala com o teu espírito. Porque você é espírito, amém? Amém. Seu verdadeiro ser é o seu espírito. E depois, querido, ao longo do tempo, eu fiquei, a mente não compreendia, mas havia uma consciência interior de que. Só que eu passei a orar, eu passei a desejar que Deus falasse comigo, que Deus se manifestasse na minha vida. E eu buscava, na outra igreja que eu estava, a gente jejuava mesmo. Aqui a gente jejua também, né, queridos? Mas eu estou falando assim, naquele tempo eu era mais novo, tinha uma resistência maior, e a gente buscava. E eu tinha 2 sonhos. Conhecer a vontade de Deus para essa área. Porque lá dentro, na minha consciência, será que está errado? Tinha um exemplo dos pais, que sempre nos ensinou uma vida de família. Nessa época a gente já tinha 2 filhos. E para honra e glória do nome de Jesus, queridos, o testemunho interior chegou. Amém. Como eu falei, eu não era batizado com o Espírito Santo, eu não falava em outras línguas, eu era um filho de Deus. Amém. Que queria fazer a vontade de Deus. E quando o Espírito
Às vezes eu até me emociono. Quando o Espírito Santo de Deus testificou, eu recebi aquele testemunho interior, e da minha vontade era voltar para casa no mesmo dia. Amém? Porque eu sabia que meu lugar de segurança era meus filhos. Amém. E aí eu fui e perguntei para elas se ela me perdoava, se ela queria o retorno. E ela não é besta nem nada. Ela disse, sim, perdoou. E eu digo, eu vou voltar hoje. Ela disse, só que hoje não. Não é mais desse jeito, não. Amém? Por quê? Porque ela já era filha de Deus. Ela sabia o que era certo e o que era errado. E foi quando a gente deu início, fizemos tudo correto. Só que tem mais um detalhe que eu era avarento. E que tudo que eu adquiria, eu tinha uma ideia de não, a gente vai se separar dele, eu botava no nome dos meus irmãos. Uma injustiça que eu estava cometendo com ela. Por quê? Porque tudo que nós conquistávamos era juntos. Mas eu, com aquele pensamento errado do velho homem, do homem não tem a natureza de Deus. Queridos, quando Deus falou ao meu coração sobre esse assunto que nós nos entendemos e que a gente já foi dando continuação o que precisava ser feito, botando nome em cartório, houve profecias confirmando aquele projeto. Eu já contei isso aqui para vocês algumas vezes, e eu quero fazer essa observação. Cuidado com profecias, viu, gente? Porque não é profecias que vai dar o seu tipo. Você não pode se guiar por profecia, não. Quando a profecia acontece, que ela precisa estar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo. Deus já identificou com você. Porque eu já vi falar, eu já vi casamento feito por profecia e não deu nada certo. Porque Deus não te diz o que tem que casar. Ele te ajuda. O Espírito testifica e ele te ajuda nesse negócio. Nós estávamos colocando os nomes do cartório civil lá no campo. A gente não tinha aliança. A gente só estava com aquilo no coração pela qual Deus já tinha testificado. E uma criança de 3 anos sentada no colo de mamãe se levanta. E vem até nós, ela era bem pequena, 3 para 4 anos. Ela estendeu o dedinho para nós e diz assim, vocês vão se casar. Vocês têm filho. E a mãe vai lá, se a mãe era cristã, a mãe foi lá e pegou e disse assim, botou a criança no colo. Pois a criança voltou pela segunda vez. Estendeu o dedinho e disse as mesmas palavras, vocês vão se casar. Vocês têm filhos. Amém, amém. Querido, o José chorou. E aquela palavra também ficou sorrindo. No dia 22 de dezembro do ano de 95, nós nos casamos. E quando eu fui casar, eu digo agora, eu vou fazer raiva no diabo. Porque eu estava tão convicto de tudo que eu estava fazendo. Que eu exigia que fosse um casamento com importância dela, claro. Um casamento com regime universal de bens. Quem conhece de mais ou menos assim? É um casamento tão complicado que tudo que tu tem para trás pertence do outro, tudo que tu vai arrumar para frente, não tem nem como. Até para você, um imóvel, ele não precisa ter apenas a escritura, tem que estar anexado. Porque para não dar nenhuma margem.
quê? Porque no passado eu fazia tudo errado. E eu digo agora, eu sei que não sei. Agora, essa consciência, como eu falei para você, eu não tinha grandes experiências espirituais, mas o Espírito guia, os filhos são guiados pelo Espírito. Aquilo tinha testificado dentro do nosso coração. E eu não estou contando na emoção de quem casou no mês passado. Vai fazer 30 anos que a gente está unido. Foi a melhor decisão da minha vida depois dessa igreja. Amém? Pode retornar para casa, criar os filhos, adquirir o respeito deles. E Deus tem nos abençoado com todos os Deus. Então, dá resultado aqui nesse negócio de servir a Deus guiado pelo Espírito. O Espírito quer fazer isso conosco. Cada filho aqui precisa estar mais consciente de quem você é. Amém. E que o Espírito está interessado, que ele vem em te guiar. Para que você possa tomar as melhores decisões. Amém. No seu dia a dia, na sua família. Todos nós, queridos, temos responsabilidades diante de Deus. Nós que somos pais, nós precisamos buscar mesmo em Deus as orientações para que possamos ajudar nossos filhos. Porque aí vai também um ponto importante. Se você tem uma decisão, eu vou citar um exemplo aqui. Eu acabei de falar de casamento. Casamento é algo tão sério, como eu já falei. Na Bíblia não diz com quem você deve casar. Mas o Espírito quer te ensinar a escolher e tomar essa decisão. Então, se de repente você não tem tanta convicção, está confuso a respeito do assunto, a respeito daquela pessoa, não fique à pressa, não. É muito importante que você tenha uma liderança com quem você possa compartilhar. Ele pode te aconselhar. No mínimo, ele não vai dizer que você tem que casar ou não casar, mas ele vai dizer experimentou. Ele vai te ouvir. Você vai dizer como é que você está, se está. Rapaz, nós gostamos um do outro, mas eu não estou assim muito convencido de que é com ela ou com ele. A sua liderança pode te dizer, então aguarda um pouco. E é muito importante, liderança, ter o papel de quem nos lidera, porque isso aqui é sério, que está sendo feito aqui. Isso não é brincadeira, não, querido. Então, quem está à frente quem está liderando um trabalho, precisa ser responsável diante de Deus, maduro o suficiente para poder ajudar os seus filhos. Esse exemplo também a gente traz de casa. Pode olhar que aquilo que os nossos pais nos orientam tem um peso muito grande. Porque toda vez que Deus, uma vez um pai ou uma mãe tem um filho, que um filho é confiado a ele, também existe uma graça para cuidar. Amém. Existe uma responsabilidade que nós temos para fazer o nosso melhor. E nós, como pais, não devemos apenas só orar, mas precisamos também apontar o caminho. Ajudar, principalmente numa época de adolescência, que o jovem fica meio confuso ou, no mínimo, cauteloso, porque existem muitas
ainda não está maduro. Estou falando naturalmente. E é muito importante, pai, que você seja uma boa referência para o Senhor. Amém. Então, amados, é tão interessante sobre essa questão de ser guiados pelo Espírito. Quando a gente vai lá para Atos 16, 6 e 7. Para você ver, Deus está interessado em guiar os seus filhos também nesse assunto que é muito importante, o ministério. Como eu estava falando, da responsabilidade que uma liderança carrega. Aqui Paulo, 6 e 7, isso. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja bem, aqui você vai ver algo, muitas vezes, não dá mais. Muitas pessoas até imaginam, Deus impede de alguém pregar a palavra. Vamos citar assim. Logo em seguida, Atos 9:10. Atos 9:10. Vamos passar aqui. Atos 16, 9:10. Desculpa. Durante a noite, Paulo teve uma visão, nela o homem da Macedônia interrogava passa a Macedônia e Argentinos. No 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Então, não é que Deus estava impedindo da palavra ser pregada na Ásia, porque depois Paulo pregou em toda a Ásia. Mas é porque Deus tinha urgência em outro lugar. Não era hora dele ir para a Ásia. E o interessante, querido, é que essa igreja da Macedônia foi uma das igrejas mais generosas que fez provisão sobrenatural para o ministério de Paulo. Para que você entenda, a palavra de Deus fala que em Atos 18, coloca aqui o primeiro, Atos 18, 1. No capítulo anterior, diz que Paulo, ele trabalhava, ele fazia tendas. Todos vocês conhecem esse texto bíblico que fala que Paulo encontrou um casal chamado Áquila e Priscila, e eram fabricantes de tendas. Está lá em outro texto, tá? Eu quero só aqui Atos 18, 3 e 4. Então Paulo trabalhava junto com Áquila e Priscila, porque eles tinham como profissão fazer tendas. E Paulo, com certeza, seja ele. Mas o nosso tema aqui é muito curto. Diz assim, ó, e percebendo que tinha, está aqui, né? E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois era fabricante de tendas, aqui no mesmo texto. E no seguinte diz assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto os judeus quanto os gregos. Lembra que Paulo aqui estava dividido, ele trabalhava e pregava. Agora, no 5, Atos 18, 5.
Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Veja de onde veio a provisão da Macedônia. Então, queridos, Deus conhece o melhor caminho para você seguir. Amém. Deus conhece as melhores decisões que você deve tomar. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te ajudar no teu casamento, nos teus negócios, no teu ministério principalmente, e na tua vida comum. Amém? Agora entenda uma coisa. Essa coisa de ser guiado, de ouvir a Deus, né? Nós sabemos que a primeira forma como Deus fala conosco é a palavra, mas a mais comum é o testemunho interior. A palavra de Deus, ela já é Deus falando com você. Amém. Mas você precisa estar sensível para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos, querido, uma ferramenta poderosa que está sendo desprezada por muitos da igreja. Mas eu creio que você é consciente de quem você é e do que você tem. Você tem, querido, esse ajudador que todos os dias está com você. Amém. E quer ser considerado. Nós não podemos, queridos, de forma nenhuma achar que a gente é. Nós não andamos por sentimento. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E é por isso que nós falamos. Creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que também falamos. O que você tem falado? O que você tem falado sobre os seus filhos? É muito importante. Aquilo que você está liberando sobre a vida de seus filhos. Fale o que a palavra de Deus diz, queridos, e você vai ter os resultados que a palavra diz. Amém. Até terça-feira, até se tem um exemplo que é muito. A gente no Rema ouviu. Eu pelo menos ouvi, eu lembro o livro Alimento da Fé, do Kenneth Hagin. Ele contou uma experiência de uma irmã que congregava no início da vida ministerial dele, que ele pastoreava. Ele conta que 2h da manhã recebeu uma ligação de uma irmã que chorava muito. E aquela irmã pediu para que ele fosse até ela. Disse, mas eu não sei o que eu não sei se tem jeito para mim. E diante do que ela apresentou naquele drama, vamos dizer aqui, ele vai até a casa das 2h da manhã. E quando ele chega lá, ele disse que aquela irmã, ele disse assim, irmã, o que aconteceu? E ela chorando, ele disse, não, pare de chorar. E aí, por algum tempo, ele teve que controlar o choro dela e aí ele perguntou, mentira, qual foi seu pecado? Porque ele pensou que algo muito grave tinha acontecido. Por isso que eu estava lá. E ele perguntou para ela, depois que ela falou de chorar, qual? Irmã, me diga o que aconteceu, que pecado que você cometeu.
E aí ela disse, não, pastor, eu não pequei, não cometi nenhum pecado. Eu disse, o que está acontecendo? E foi quando ela disse assim, pastor, eu não estou mais sentindo Deus. Aí ele me conta que olhou, parou tudo para ela e disse, minha irmã, se você não fosse te contar o que eu estou sentindo. E é mais ou menos isso. A gente fala isso, ele conta isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você? Às vezes as pessoas estão baseadas em sentimento. Meu irmão, nós não somos o que nós sentimos. Nós não andamos pelo que sentimos. E nós precisamos ser mais conscientes de quem nós somos. O Rema me fez muito bem quando eu cheguei lá e todas aquelas matérias foram importantes. Mas a realidade da nova criação, ela me diz quem eu sou. Amém. Ela me apresentou um quadro que me animou. Amém. Então, o que eu recebi naquelas aulas fez toda a diferença para a minha caminhada. Amém. Está fazendo e vai fazer sempre. Por isso que a gente sempre aconselha, queridos, se você ainda não fez, primeiro vai experimentar, vá ver o que está acontecendo lá, pega a sua Bíblia e avalie. Nesses anos últimos, né, irmãos, estás promovendo as primeiras aulas sem se matricular. Então, amados, é muito bom a gente considerar o que nós temos. Ser guiado pelo Espírito vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Amém. Para que nós possamos dar os frutos que Deus espera de nós. Amém. Como eu vou encerrar com isso, para que fique bem esclarecido sobre essa questão, a igreja. Quem é a igreja? A igreja, queridos, não é esse prédio. A igreja é aquilo que Jesus disse em Mateus. Ali era uma promessa. Coloca para mim Mateus 16, 15 a 19. Então Jesus interpelou, mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado-és tu, Simão Barjona, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Isso aqui, querido, era uma promessa para que quando acontecesse a consumação da sua morte, esses homens iam ter um poder disponível para que eles pudessem operar no mundo, na terra. E nós sabemos que é isso que a igreja tem. A igreja tem a autoridade do nome de Jesus. A igreja é a instituição mais poderosa que tem nesta terra. E nós precisamos compreender quem é a igreja. A igreja somos nós. É o corpo. Se você nasceu de novo, você foi imergido no corpo de Cristo.
Ou seja, você é o corpo, Cristo é o cabeça. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito que habita dentro de nós. Porque, coloca para mim Colossenses 2, 12 a 14. Quando foi que você se tornou com essa autoridade? Colossenses 2, 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí você conhece toda a história, mas eu falei 12 a 14. Tá certo? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. Amém? Aqui foi quando eu e você nos tornamos com toda a nossa dívida resolvida. E aí, lá em 1 Coríntios 15, 21 a 22, eu vou encerrar mesmo. O pregador, quando escreve parar, é igual um avião, quando diz o céu, quando fica 1 hora e rodando. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém? Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Amém? Isso é mentira de alegria, queridos. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus pela palavra, por aquilo que você já conhece dele. E por aquilo que ainda está precisando muitas vezes. Nós precisamos ser mais conscientes do que nós somos e do que nós temos. Do que é possível para nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o teu Espírito, Senhor, é o que nos ensina. E nós temos o teu Espírito habitando dentro de nós. Nós te louvamos, Pai, por todos os privilégios que Jesus nos deu. Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele nos deu. A tua palavra diz, Pai, que no teu nome nós podemos repreender tudo aquilo que se levanta contrário às nossas vidas. Eu declaro uma igreja forte, uma igreja animada, uma igreja consciente do que é missão. Eu declaro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, os olhos do entendimento dos teus filhos sendo iluminados. Espírito de sabedoria, para que eles possam andar em tudo aquilo que eles têm. Nós oramos e assim te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Tem alguém nesta noite que ainda não recebeu Jesus? Pode sentar. Tem alguém nesta noite?